Hoje é dia 16 de julho de 2025. Estamos nós aqui mais uma vez juntos nessa quarta-feira, meio da semana, iniciando o nosso dia e a nossa conversa fraterna. Hoje nós vamos dando continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vamos ler o capítulo de número 104. Esse capítulo tem como título Existimos. Bom dia, Marúcia, bem-vinda, tudo bem? Vamos lá, pessoal, capítulo 104 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e o título dela é Existimos. A mensagem, bom dia, Rosa, a mensagem é de Jesus, está registrada no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Não é só viver, é ter abundância. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Ana Bertiza. Mensagem de Emmanuel. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se asfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Caramba, o berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, Felipe. Todos vocês que foram entrando enquanto eu estava lendo. Bom dia. Meus amigos, o tema de hoje é existir. Fazer a diferença, compreender a existência. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, né? Como tem a música, a poesia fala muito sobre isso, porque nós precisamos entender que existir, tudo existe. Esse copo existe, esse objeto existe, esse aqui também existe, tudo existe. Tudo está aqui, é materializado. Tudo que é materializado está no contexto da vida material, da existência, do mundo. Eu existo materialmente, fisicamente, existo espiritualmente. Essa existência está relacionada ao tempo que eu tenho para ficar aqui, porque esse tempo também não é eterno. Eu vou ficar aqui durante um período. Então, o que eu estou fazendo com esse tempo? O que eu estou fazendo com a minha existência? Eu preciso entender que existem todas as criaturas. Emmanuel diz aqui, existem todas as criaturas saídas do hálito divino. Tudo é criação de Deus, né? A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. É aqui que a gente começa a refletir. Existem almas nos passos diversos da evolução. Existem almas muito mais evoluídas do que nós, existem almas muito menos evoluídas do que nós, e existem almas que estão em consonância conosco, na proporção do nosso processo evolutivo. E nós estamos todos entrelaçados numa cadeia verdadeiramente
completamente enviada, inteligentemente organizada e coordenada, para que nós possamos progredir, evoluir, né? Então, no sentido espiritual, viver é algo diferente de existir. É isso que Emmanuel quer que a gente proponha a nossa reflexão de hoje. No sentido espiritual, viver é muito diferente. A vida é a experiência digna da imortalidade. Olha que coisa linda essa frase. A vida é uma experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, aí ele começa. Você sabendo que a vida é sagrada, você sabendo que essa oportunidade é única, toda existência é uma oportunidade única de progresso. A gente não vai alcançar a plenitude, a ascensão plena numa única existência, mas todas as existências que nós temos a oportunidade de viver são degraus de ascensão para essa plenitude no futuro. Então, se essa experiência é tão valiosa assim, que vai me permitir 1 ou 2 ou 3 degraus na direção do futuro, eu tenho que abraçar essa causa, eu tenho que entender a importância disso, eu tenho que valorizar isso, eu tenho que dar importância e priorizar isso. Há muita gente que destrói o próprio cérebro com pensamentos equivocados, com escritos errados, levando pessoas para verdadeiros abismos. A escolha é nossa. Como é que eu vou usar a minha inteligência? Como é que eu vou usar os meus talentos? Para quê? Para que fim? A quem eu vou servir? A que Senhor eu vou servir? Com os meus talentos, com as minhas possibilidades, com as minhas perspectivas. Então vamos lá, eu tenho uma profissão que eu posso fazer inúmeras coisas boas e ruins. E eu vou fazer as minhas escolhas. A vida, a existência é minha. Deus me deu, me concedeu essa oportunidade. O que eu farei com ela, as experiências que eu vou ter com ela, é livre-arbítrio, é decisão minha. Então eu posso pegar minhas 24 horas do dia e dedicá-las tão somente à busca dos meus interesses pessoais, a fazer outras coisas que possam gerar malefícios para a sociedade, para a humanidade. Exemplo, eu resolvi que eu não vou mais trabalhar, não vou mais cuidar de nada, vou viver a minha vida aqui, não quero mais saber de nada nem de ninguém, eu tenho um filho para criar, mas já está praticamente criado, que se dane, não quero saber de nada, vou me separar da minha mulher, vou fazer... Você não pode pensar dessa maneira antes de pensar em todas aquelas pessoas que estão à sua volta que dependem de você. Mas meus filhos já têm 20 anos, não dependem mais de mim. Não dependem financeiramente, mas emocionalmente nós estamos interligados. Espiritualmente nós estamos interligados, porque um filho amoroso, um filho dedicado não vai conseguir ficar feliz vendo seu pai, por exemplo, a bancarrota numa sarjeta de cachaça. Ele vai sofrer. Aquela mulher, aquela ex-mulher vai sofrer. Aquela mãe, aquele pai vão sofrer. Aqueles irmãos vão sofrer. Aqueles amigos vão sofrer. Então eu não posso fazer tudo o que eu quiser da minha vida achando que eu não vou interferir na vida das pessoas à minha volta, porque nós vivemos numa cadeia. Então eu tenho que ter responsabilidade emocional com as pessoas que estão à minha volta. Então eu começo a entender a importância da vida no aspecto espiritual, que é justamente o do progresso moral, do progresso intelectual, do progresso espiritual. E aí eu começo a entender que eu tenho que evitar, por exemplo, como ele diz aqui, há muita gente que aniquila as horas falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Por quê? Toda vez que eu ajo e que as minhas atitudes certamente terão consequências com o mundo, para o mundo, elas gerarão uma consequência para mim. Nesse momento, eu escolhi estar aqui sentado com vocês fazendo a conversa fraterna. Vocês, nesse momento, escolheram estar sentados aí onde estão, ouvindo a conversa fraterna e refletindo comigo. Isso gerará consequências. Se eu estivesse fazendo outra coisa, se eu estivesse fazendo uma live agora incitando o ódio, a guerra, a confusão, a briga, eu também estaria agindo. Eu estaria existindo e vivendo experiência minha, que geraria no futuro uma consequência, um retorno para mim mesmo, não só para o mundo. E esse retorno virá na proporção daquilo que eu estou fazendo.
do alcance que eu tiver das minhas atitudes. Então, se eu estou lançando o bem, o amor, a paz, a compreensão, o estímulo ao progresso, eu vou receber da vida algo que será semelhante a isso. Mas se eu estou fazendo o contrário, eu vou receber também da vida o que é semelhante ao que eu estiver fazendo. Então eu começo a entender a responsabilidade das minhas atitudes para o meu próprio bem-estar. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas, empregará longo tempo para enxugar. Então, meu pai é rico, eu quero que ele monte uma empresa para mim, eu quero que ele me dê um carro para eu fazer um empreendimento X, e eu não tenho habilidades para aquilo, e eu não tenho responsabilidade ainda suficiente. Aí eu pego tudo aquilo que ele me dá e transformo aquilo em tirania. Eu sou um patrão ruim, eu sou uma pessoa vingativa, eu sou aquela pessoa que é gananciosa, explora os funcionários, os trabalhadores, humilha. Eu tive a oportunidade de fazer o bem, fiz uma escolha. A culpa é de Deus, a culpa é da vida? Não, a culpa é minha. Eu fiz a minha escolha. Eu vou colher os frutos daquilo que eu plantar. E ponto final. Todas essas agentes da inutilidade, da delinquência, existem como todos nós existimos. É isso que a gente tem que entender. O bem existe completamente ligado a tudo. O mal é uma consequência da ausência do bem. Então eu vou fazer uma escolha. Aonde o bem estiver, o mal não prevalece. Porque o mal é a ausência do bem. O mal não existe, o que existe é o bem. O mal é consequência da ausência desse bem. Quando eu coloco o bem aqui, eu não consigo mais fazer o mal. Então eu tenho essa oportunidade maravilhosa. Observa assim o que fazes, diz Emmanuel. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Essa frase me tocou. O berço é uma consequência, ele confere a existência. Nós todos viemos de um berço, de um útero, de uma família, de um núcleo celular particular. Mas nós saímos desse núcleo e fomos para a vida. E o que resolvemos fazer a partir dali não é mais culpa da mamãe e do papai. Nossas atitudes, nossas decisões precisam ser assumidas. Eu fui criado por uma mãe que dizia para mim: você não é o coleguinha. Se o seu coleguinha pular do 10º andar, você vai pular também? Não. Então não bote a culpa nele pelos seus atos. Assuma os seus atos, os seus erros. E é assim que a gente tem que fazer. Assumir os bons e assumir os maus. E compreender que a vida nos proporciona a oportunidade de decidir que caminho seguir. Essa decisão e seguir esse caminho é obra nossa, não é mais relacionada a ninguém. E aí nós vamos colher os frutos, as consequências das nossas obras, das nossas realizações, das nossas decisões. Então eu decido estar aqui com você, eu estou aqui com você, eu tomei essa decisão e isso vai gerar para mim uma consequência. E decisões más também gerarão consequências más. Eu quero saber como é que vai ser a minha vida daqui a 10 anos. Como é que será que eu estarei daqui a 10 anos? Não vou abrir nenhum oráculo para te dizer isso. Vou conversar com você e vou te perguntar: o que fazes hoje? O que é que você está fazendo hoje para construir esse amanhã? O amanhã só vem a partir de construção nossa. Vamos parar com essa ideia de achar que o destino é rígido. Não tem nada, o destino não é rígido como a gente pensa. Isso é uma ilusão, isso é uma infantilidade. O meu futuro é uma consequência do meu presente. O meu presente é uma consequência do meu passado. Então, como eu estou hoje é reflexo do ontem. Como eu estarei amanhã é o reflexo de hoje. Então eu quero muito fazer um concurso público para não sei o que lá da Fazenda Federal. Como eu gostaria de passar o concurso daqui a 5 anos. Está estudando? Está se preparando? Você vai fazer o concurso. Ele vai chegar, mas você só vai passar, não tá no teu plano, tá no teu plano reencarnatório isso, mas não é no teu destino, porque se você não agir, você não consegue. Então eu quero me casar mas não quero ter uma relação
de casamento. Como é assim? Como é que pode ser? Eu quero ter um filho, mas não quero me relacionar com alguém para ter esse filho. Eu preciso programar o hoje para colher amanhã. Então, nas palavras de Emmanuel, existir está relacionado a simplesmente sair do vaso de plantinha e agir, e ser, e transformar, e ajudar o próximo, e construir, e ter obras. Não, amigos, não vamos só existir, vamos também fazer a diferença nesse mundo. Vamos contribuir com um mundo melhor, vamos agir na direção do outro, na nossa direção. Vamos estudar, nos aperfeiçoar, vamos aprender, vamos crescer, vamos progredir material e espiritualmente, moralmente, para que nós possamos ser pessoas melhores. Acho que a mensagem de hoje é essa. Eu quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, aproveitar que tem mais gente aqui, por tudo que a gente viveu nesse período agora, nessa mudança da nossa vida, nessa vinda para cá, para o Catete. Nossa casa está aberta a todos vocês. Venham conhecer o GEF novo, venham participar das atividades, cuidar da sua vida espiritual, das suas obras, realizar obras para você não somente existir, mas também viver, né, uma vida melhor, porque o berço confere existência, mas a vida é obra nossa. Venha viver a experiência de se espiritualizar, de se aprimorar intelectualmente. Nós temos aqui as atividades do Livro dos Espíritos, o estudo do Evangelho, temos a reunião pública, quinta-feira agora nós teremos a reunião pública amanhã, às 19 horas, com a Fernanda do Centro Espírita Rita de Cássia, no Leblon. Ela vem trazer um estudo para a gente bacana. Venha conosco se aperfeiçoar, conhecer a doutrina espírita, para que você possa ser uma pessoa melhor. Linda mensagem, também achei. João, bom dia, João. Seja bem-vindo também. Venha nos conhecer pessoalmente. Para encerrar, eu vou colocar aqui o capítulo 103, abrir à frente de vocês aleatoriamente, do Minuto de Sabedoria do Pastorino. Olha o que ele diz aqui nesse capítulo. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer. Você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades de que dispõe para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Olha essa frase. Corresponda à confiança, olha o compromisso, olha a responsabilidade que ele põe nas nossas costas. Corresponda à confiança que Deus depositou em você, quando lhe entregou as capacidades de que dispõe para que você desenvolvesse e pusesse em prática. Talentos. Os nossos talentos, vamos aplicá-los, vamos usar os nossos tesouros para que nós possamos verdadeiramente ser dignos dessa bênção divina que é viver. Meus amigos, um ótimo dia, até quinta para quem puder vivenciar conosco a experiência da reunião pública. Também achei, João, perfeito. Beijo no coração, obrigado pela presença, paz e bem.